Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércules, estou dando continuidade aí à nossa resolução da prova do Enem 2022, a segunda aplicação em 2022. E nesse vídeo eu trouxe mais uma questão aí dessa prova com o assunto de estatística, né? Esse assunto sempre aparece no Enem, sempre está presente aí nas provas do Enem. E era uma questão envolvendo média. Era aquela do rapaz que usava um celular um certo tempo, e os pais queriam diminuir a média que ele usava o celular durante a semana. Então, é a questãozinha que está trabalhando com isso. Então, eu vou compartilhar o arquivo aqui com vocês e você vai continuar aí comigo. Vem junto. Lembrando, ó, a matemática pode ser fácil, é o nosso canal aqui no YouTube. Tenho também um perfil no Instagram. Se você não se inscreveu ainda no canal, vou dar um tempinho para você se inscrever agora e a gente já começa a resolução. Vai lá, se inscreve. Valeu, obrigado. Então vem junto. Olá, é o Enem 2022, segunda prova, segundo dia, que é a matemática. Na prova amarela, essa questão apareceu como a questão 168. Então, está aí o enunciado dela para a gente trabalhar junto. Então vamos lá. Em busca de diversificar a vivência do filho, seus pais registraram a quantidade de horas de uso diário do aparelho celular dele durante a primeira semana de agosto. O resultado desse registro, em hora, foi o seguinte: segunda-feira, 5, ou seja, na segunda-feira ele usa o celular durante 5 horas, na terça, 2 horas, na quarta, 9 horas, na quinta, 2, na sexta, 8, no sábado, 12 horas e no domingo, 4 horas. Com base nesse registro, os pais planejaram incluir atividades físicas e culturais na vivência do filho no sábado da segunda semana do mesmo mês. Consequentemente, a quantidade de horas, deixa eu sair daqui que eu estou atrapalhando o enunciado, opa, caí lá para baixo, ó, de uso do aparelho no sábado deveria ser reduzida. Então, lá, consequentemente, a quantidade de horas de uso do aparelho no sábado deveria ser reduzida, de modo que a média diária de uso na segunda semana fosse, no mínimo, 1 hora a menos do que a média diária na primeira semana. Ao longo dos demais dias da segunda semana, a quantidade de horas de uso do aparelho seria a mesma da primeira semana. Qual é a quantidade máxima de horas de uso do aparelho no sábado da segunda semana que atende o planejamento dos pais? Então, vamos lá. Duas médias envolvidas. Primeiro, ele quer saber qual é a média desta semana que foi computado aí, quanto que o filho ficou no celular. Então, isso é só uma constatação. Segunda a domingo, são 7 dias da semana. Se eu quero saber a média, não sei se você sabe, mas a notação da média em estatística é x com uma barrinha em cima. Isso é notação para média. Então, você vai fazer o quê? Ó? Soma as horas que o filho ficou no celular. 5 na segunda, 2 na terça, 9 na quarta, 2 horas na quinta, 8 na sexta, 12 no sábado e 4 no domingo. São 7 dias. Você vai somar isso, vai dividir por 7, a média aritmética. 5 mais 2, 7, mais 9, 16, mais 2, 18, mais 8, 26, mais 12, 26 são 38, com 4, 42. 42 dividido por 7, opa, justo, 6 horas. Foi a média que o rapaz teve de uso celular
por dia. Aí o que ele pede? Olha lá, ó. Os pais planejam incluir atividades para que a nova média seja, no mínimo, está aqui no texto, ó, no mínimo 1 hora a menos do que a média diária na primeira semana. Na primeira semana. Ou seja, eles querem reduzir no mínimo 1 hora, podendo reduzir até mais. Se a média na primeira semana foi 6, eu quero que a média da segunda semana seja quanto? Menor ou igual a 5. E cuidado, que ele fala, inclusive, que nos dias da semana, da segunda semana, a quantidade de horas não vai ser alterada. Então, continua. Olha lá, ó. 5 na segunda, 2 na terça, 9 na quarta, 2 na quinta, 8 na sexta. No sábado é o dia que vai alterar. E continua 4 no domingo. Eu continuo com 7 dias e eu quero que essa média seja inferior ou igual a 5. Ok? Se eu somar no primeiro membro da igualdade, 5 mais 2, 7, mais 9, 16, mais 2, 18, mais 8, 26, mais 4, 30. Então dá uma olhadinha. 30 mais S dividido por 7 tem que ser menor ou igual a 5. Como 7 é positivo, eu posso tirá-lo daqui e passar para lá, multiplicando. Ok? Então você vai ter o quê? 30 mais S tem que ser menor ou igual a 5, e, portanto, S vai ter que ser menor ou igual a 35, que é o 7 vezes 5, menos o 30, que estava no primeiro membro daquela desigualdade. É uma inequação. Então, a quantidade de horas máxima que o filho pode ficar no celular no sábado para que a média caia em 1 unidade, nesse caso é quanto? 5 horas. Bacana? Só uma observação, se você pensar bem, qual que é a média aritmética entre 2 e 10? 2 mais 10, 12. Divide por 2 dá 6. Você tem 2 e 10. Pega o 2 e o 10, substitui os 2 por 6. Você vai ter a mesma soma. Então vamos pensar uma coisa. Se eu quero que em 7 dias a média caia 1 ponto, porque ele quer que tenha menos 1 hora em relação à semana que foi computada, repito, se eu quero que em 7 dias essa média caia 1 ponto, eu poderia pensar que em cada um dos 7 dias eu teria que perder o quê? 1 ponto. 7 vezes 1, 7. Quantas horas o rapaz tem de celular no sábado? 12. Para que a média na semana caia 1 ponto, só modificando sábado, no sábado você vai ter que tirar 1 ponto de todos os dias da semana. Do 12 tira o 7, dá quanto? 5 horas é o tempo máximo. E a alternativa B. Pensando assim, né, dessa forma, você conseguiria resolver essa equação sem fazer muita conta. Bacana? Gostou? Acompanhou? Entendeu? Se não entendeu, volta um pouquinho, dá uma olhadinha de novo nessa partezinha e você vai acompanhar isso aí. Legal. Fez essa prova? Acertou essa questão? Põe no comentário aqui. Gostou do vídeo? Dá um like e não esqueça, em breve aí estaremos com os novos vídeos, os últimos vídeos aí das últimas questões do Enem 2022 para completar essa provinha para você. Muito obrigado pela sua atenção e se cuide. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.